Olá, Karina, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, boa tarde, obrigada. Que bom, viu, você ter assim aceitado, né, participar desse bate-papo, né, que na verdade é a roda de conversa, mas assim a gente deixa uma coisa mais tranquila para que a pessoa também se sinta bem, confortável, né, para poder falar, assim o que ela acha que é bom, que é necessário, e para outras mulheres, né, poder, assim, poderem ouvir um pouquinho, assim, da sua história também, o que você quer compartilhar, assim, hoje com a gente, quanto mais a gente, né, puder conversar, falar, é bom, né, porque a vida é feita de trocas, a gente pode fazer essa troca aqui hoje, né, de coisas boas aí, de experiências, e então que eu venho conduzindo, né, assim, as rodas de conversa. A gente não tem, assim, muitas pessoas, assim, mas eu acho que o que importa é a qualidade, né, da nossa fala, daquilo que a gente vai poder trazer para auxiliar e outras pessoas também, e a nós mesmas, né, na realidade, que a gente acaba colocando, assim, assuntos tão bacanas que acabam mexendo com nós mesmos, né, as nossas questões, tá bom? Então, Karina, eu quero que você fique à vontade, se já quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, tá, dessa história, da sua parte profissional. E aí depois eu gostaria de fazer assim algumas perguntas e a gente poder assim dar essa continuidade, eu também, né, falar algumas coisas aqui, tá, sobre até o que eu vou perguntar, me incluir aí também nessa conversa, né? Tá bom? Tá bom. Então fica É, à vontade. Pode eu, começar. eu tenho 36 anos, eu moro em São Paulo, nasci e cresci em São Paulo. Eu sou formada em jornalismo e trabalho há pelo menos uns 15 anos como assessora de imprensa. E sou casada, casei há pouquíssimo tempo, há pelo menos uns 4 meses. Não tenho filhos, mas tenho um enteado de 11 anos. Sou filha única, isso fala muito sobre quem eu sou. O que mais que eu posso falar? Eu moro na zona norte da cidade, uma parte da minha família também mora no interior, no litoral norte de São Paulo. E, e acho que é isso, essa é a minha ficha. O que eu queria falar sobre aproveitar esse espaço que me chamou muito a atenção, né? Que eu vi como uma oportunidade, é sobre o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de dividir, é sobre a minha própria vida, a minha vida profissional, né? O crescimento da minha vida profissional e a relação disso com questões internas que eu tive e ainda tenho, né? Que transpor. Posso começar a falar? Sim, com certeza. Estou só ouvindo aqui. Tá. Tranquilo. Bom, eu pontuei, né, que eu sou filha única e porque realmente para mim esse foi um ponto, para mim esse é o ponto mais forte que um dos pontos mais fortes que me fez entender a força que era necessária para eu acreditar em mim mesma. Por quê? Além de ser filha única, eu também sou filha adotiva. Então, eu me vejo como alguém que já rompeu dois grandes milagres aí, dois grandes processos, né? O primeiro, é claro, da própria vida, né? Porque o fato de estarmos vivos, de sermos hoje alguém, termos vida, isso já é um privilégio por si só, e o segundo, por ter tido a oportunidade de ser escolhida e acolhida por uma família que me quis. Não conheço os meus pais biológicos, sei superficialmente sobre a minha própria história, a minha história de origem, mas a minha história de adoção, ela é bem interessante até, né? Os meus pais, eles não tinham condições de engravidar, e aí
Daí, no emprego onde meu pai, na empresa onde meu pai trabalhava na época, coincidentemente uma emissora de TV, havia o conhecimento ali de que uma pessoa, ela estava, ela não tinha condições de cuidar de uma criança, no caso eu. E aí, então, meu pai e minha mãe entraram no processo de adoção, tutelagem, enfim, e aí, então, eu passei a fazer parte da vida deles. Eles tinham em torno de 32, 35 anos, a idade que eu tenho hoje. Então, assim, por conta dessa concepção, né, da parte deles comigo, já havia um cuidado maior. Então, aqueles que são filhos únicos normalmente, né, passam por um processo que os próprios pais, muitas vezes, eles tendem a proteger, né, em demasia, ou seja, passa pela superproteção por causa do cuidado. Então, eu já tive essa característica por ser filha única e também pelo processo da adoção, pela maneira como eu fui concebida, né, dentro ali da família. Então, já tem uma dupla carga, digamos assim. Então, o que isso tem a ver, né, com o meu desenvolvimento profissional? Eu fiz terapia por 7 anos. Eu comecei a fazer terapia no ano de 2015, aproximadamente 2014, 2015, quando eu desenvolvi uma segunda onda de depressão. E essa depressão, ela acabou me levando a desenvolver, porque eu não tinha tratado, não tinha dado a devida atenção em 2008, quando eu tive a primeira vez. E aí, em 2014, 2015, por causa de uma situação muito intensa que eu vivia no meu trabalho, de muita pressão, algum nível de assédio eu sofria ali, hoje eu identifico, me levou com intensidade para terapia. Porque eu notei ali que eu não estava bem, eu não estava confortável, claro, né, dentro de uma situação de muita pressão, cobrança, eu não me sentindo valorizada, eu não sabia me colocar, eu recebia também uma retaliação muito forte. Enfim, eu não estava num ambiente que eu tinha um acolhimento e muitas vezes até respeito. Enfim, isso é uma outra situação. Mas o que se configurou, e a minha psicóloga da época, ela identificou como um assédio. No meio do caminho, eu mudei de emprego, graças a Deus consegui um novo emprego, uma nova recolocação, e consegui superar essa situação também. Com auxílio de medicação, né? Tomei medicação por alguns anos, recebi alta dessa medicação no ano passado, no meio da pandemia. E foi para mim uma vitória. E aí, enfim, eu comecei dentro ainda voltando ali para minha concepção, né? Eu tinha um sonho, os meus pais nunca me privaram de sonhar ou de escolher os meus sonhos, mas ali sempre bastante cercada, né? Então, ok, qual é o seu sonho? Mas estamos aqui, estamos cuidando, então você vai ali e volta já, porque a gente está olhando. Mas eu nunca fui privada de sonhar, nunca fui privada de alcançar os meus objetivos. Só que eu muitas vezes eu me sentia incapaz disso. Eu me sentia, de acordo com a terapia, né, a superproteção, ela faz com que ela gera um abandono, uma sensação de abandono, na verdade, né? Que, tipo, os pais, eles, por protegerem demais, eles acabam tolhendo ali, podando uma noção de autonomia que é importante para qualquer criança, qualquer adolescente. Quando os pais dizem, não, você não deve fazer isso, deixa que eu faço por você. Ou então você vai lá, mas cuidado, você tem que prestar, tipo, não deixar a criança ou adolescente sofrer seus próprios riscos e os pais estarem ali para darem um acolhimento do tipo, você errou, ok, eu estou aqui, então eu vou te acolher ou eu vou te aconselhar. E não faz filho.
Então, eu não tive nenhuma privação em relação aos meus sonhos, consegui entrar na faculdade onde eu sempre quis, aos trancos e barrancos, fiz ali. E quando eu fui para o mercado de trabalho, a primeira experiência que eu tive dentro do jornalismo era muito difícil, porque ali, especificamente, tanto eu trabalhei tanto em redação como assessora, né, em agência. A minha maior experiência foi em agência, em agência. E aí, nos dois campos, né, uma redação de jornal quanto numa agência, a minha maior dificuldade era eu me posicionar, eu dizer quem eu era, eu dizer o meu nome. Eu me lembro claramente que em 2008, quando eu comecei a trabalhar como assessora de imprensa, dizer o meu nome e me colocar ali, né, alguém responsável, eu sou a porta-voz de uma empresa para a imprensa nacional, aquilo me tremia demais. Então, eu não tinha confiança alguma, nem de dizer o meu próprio nome, eu não tinha confiança, às vezes, de me vestir, me arrumar, de fazer as unhas, pintar de vermelho era algo que não existia, usar um brinco que pudesse chamar um pouco mais, ou cores, não, porque eu não achava, dentro de mim, se você me perguntasse, Karina, por que você não se arruma? Eu poderia responder tranquilamente, porque eu não gosto, porque eu me sinto bem assim. Ou então perguntar qual é o seu nome, Karina. E eu não falava, era muito evidente isso, porque às vezes eu ia para algumas reuniões com outras pessoas, né, meus chefes, enfim, e aí perguntavam o meu nome. E aí, pouco tempo depois, por exemplo, no término da reunião ou no meio da reunião, alguém ia se referir a mim, a pessoa não se lembrava. Mas às vezes há um colega de trabalho que tinha o mesmo cargo que o meu, ou então o meu diretor, ou a meu gerente, por mais que fosse o primeiro contato ali, a pessoa lembrava de imediato. E eu lembro que eu percebia isso. E aí eu comecei a constatar isso. E eu falei, caramba, eu não tenho coragem de dizer o meu próprio nome. Eu tenho vergonha. É isso, eu tenho vergonha. E aí eu comecei a ter noção, aí eu comecei a chamar isso de vergonha. Eu tenho vergonha. Eu sou tímida. Karina, por que você não se arruma? Karina, por que você não você... Olha seu cabelo, olha tipo isso, olha aquilo, olha como você é bonita. As pessoas falavam para mim, as minhas colegas de trabalho. E eu falava, não, eu não gosto, eu tenho vergonha, eu não gosto de me arrumar. Porque eu sentia um desconforto muito grande quando eu tinha que me colocar em situações de evidência. E isso foi seguindo, né? Sim. E aí, isso em 2008, né? Como eu disse, lá nesse período, dentro de toda essa dinâmica, né, emocional, de não me sentir segura e toda a pressão do tipo, a pressão externa, né, do meu próprio ambiente de trabalho, eu acabei ali me perdendo em mim mesma, nos meus referenciais e sentindo uma pressão muito grande, uma tristeza muito grande, fui me fechando. E aí um dia eu fui a um médico porque eu sentia o que um dos médicos me disse que era labirintite, então eu fui a um clínico geral que me acompanhava na época e eu falei para ele, doutor, eu não entendo o porquê que eu tenho tantas crises de labirintite e eu tenho muita queimação no estômago, eu sinto muito mal-estar, eu não sei, eu não estou me sentindo bem, eu tenho vontade de chorar e não sei o quê. E aí ele olhou nos meus olhos, a minha mãe estava no consultório comigo, ele falou, filha, você tem depressão, isso é depressão. Eu vou te encaminhar agora para um psiquiatra. E aí eu falei, não, psiquiatra não, tudo menos um psiquiatra, por causa de um preconceito que eu tinha muito grande. Mas eu relutei ali na hora, depois eu falei, não, pode me dar orientação, pode me dar encaminhamento, eu vou. E eu vou tratar isso e vou tratar até o final, porque eu não quero me sentir desse jeito. E aí eu fui, não fiquei muito tempo, fiquei 3 meses, né? Aí eu comecei a participar de uma terapia coletiva que existia numa comunidade que eu fazia parte na época, me ajudou bastante.
mas é como se eu tivesse feito uma pequena reforma, né? Como se eu tivesse feito as unhas ali, só empurrei a cutícula, não tirei a cutícula direitinho. E aí, então, depois elas começaram a crescer, os cantinhos começaram a doer. Em 2015, né, inflamou ali, infeccionou a unha, e aí teve que arrancar, e foi uma cirurgia, foi uma loucura. Que foi o que eu disse, né, que acabou desencadeando uma síndrome do pânico, porque tinham coisas mal resolvidas em mim. E tudo isso baseada na falta de segurança, baseada na falta de baseada na própria segurança, né, de si mesmo. Sempre ouvi uma negativa do tipo, não, eu faço por você, não, você não pode fazer isso, quem vai fazer isso sou eu. Não, você não é boa o suficiente para fazer isso sozinha, deixa que eu vou com você, ou deixa que eu faço por você. Então, passar por... E aí, assim, de repente, ouvir, né, de chefes as mesmas coisas que às vezes eu ouvia, né, dentro de casa, mas não por maldade, não por crueldade, dentro da minha casa. No ambiente de trabalho, muitas vezes existe, né, a crueldade das pessoas, enfim, a rivalidade, a competição no mercado de trabalho, e é para isso, inclusive, que a gente tem que estar preparado, né, porque esse é o mundo, essa é a vida real, né, e aí ressignificar as figuras, né, dentro da minha casa, tipo a figura materna, paterna, o meu lugar de filha, e entender quais são os meus sentimentos, aquilo que é meu, aquilo que é da minha mãe, aquilo que é do meu pai, eu de repente me distanciar, hoje como uma mulher casada, né, ter que então passar pelo processo de casa, então, se desgarrar ali, todos esses processos, né, essas etapas, eu acabei passando isso, né, junto com a psicóloga, com toda a experiência, para poder, não ela me dando conselho, mas ela me mostrando o equilíbrio ali dos sentimentos e das emoções, e eu conseguindo ouvir a minha própria emoção, e eu respeitar quais são as minhas fases, os meus momentos, eu também discernir quais são as dos outros, eu entender que, de repente, uma ordem que eu recebia ou recebo do meu trabalho, ela não é aquilo que eu achava que eu estava ouvindo, do tipo, se alguém disse, isso que você fez, Karina, não está tão bom. Não é algo muito distorcido, do tipo, é absurdo isso que você fez, é um lixo isso que você fez. Coisas que, quando a gente não trata e a gente não dá atenção para os nossos próprios sentimentos e a gente não começa a descobrir quem a gente é de fato, né? Ou seja, a gente dá importância para o autoconhecimento, às vezes a gente começa a se auto-sabotar, né? Sim. Se auto-sabotar, a gente não consegue, a gente começa a terceirizar o problema, né? A gente não entende o que é caráter de fato, né? A gente distorce o que é caráter com a própria razão, a noção de justiça própria, do tipo, o outro é muito errado, é muito cruel, e tem que fazer só aquilo que eu mando, ou só aquilo que eu quero, porque é um absurdo. Ou seja, você se coloca numa posição também de vitimismo, e você não consegue admitir seus próprios erros, e quando admite, não consegue suportar, né? Enfim, o autoconhecimento, ele é poderoso, para poder fazer você suportar esses processos. E dentro do mercado de trabalho, o quanto essas questões elas se entrelaçam e muitas vezes, se a gente não presta atenção em nós mesmos, a gente às vezes acha que o problema é o mundo, é o universo, é o destino. Eu nasci para não ser nada, eu nasci para ser derrotada, eu não tenho valor mesmo, a vida é assim, ou seja, vive de migalha. Quando, na verdade, a gente está protelando, né, o autoconhecimento
e não admitindo ou fugindo ali do processo de suportar a verdade, né? E em Isso é relação a isso, importante, né? A sobre verdade ela é importante, porque a verdade ela traz para a gente, né, um caminho, né? Um caminho que é verdadeiro quando a gente descobre, né? Porque uma coisa é ilusão, outra coisa é verdade. E às vezes a gente, quando a gente não se conhece, a gente cai nessas armadilhas também, né? Eu achei assim, vou falar um pouquinho, tá? Depois eu dou uma continuidade, senão a gente faz um bate-papo, né? não para um monólogo, né? Eu Achei... também falo bastante. Não, mas eu tô assim, gostei muito das coisas que você trouxe, então agora eu vou, né, procurar assim trocar também com você um pouco isso, tá bom? Para que seja um bate-papo bom, para que você também possa receber aí algumas coisas, né? Mas está contribuindo muito bem, assim, eu acho que é tudo isso que você falou, é muito bom para quem vai estar ouvindo, porque muitas mulheres, né, exatamente da forma como você falou, na questão profissional, né, tem essa questão da insegurança, tem a questão do respeito, muitas vezes, né, como você mesma trouxe, né, mas falando do autoconhecimento, é muito bom, né, só para mim não deixar de pontuar essas coisas também aqui, como que isso ocorre, né, às vezes na vida profissional, né, a pessoa, às vezes, lógico, ela está lá na adolescência, ela está na sua pré-adolescência ou infância, ela está com coisas que estão gravadas na memória dela, ou está lá no inconsciente, que ela ainda, né, não sabe, mas ela carrega para a vida dela. Então, na vida adulta, isso tende, às vezes, muitas vezes, né, já na própria adolescência já aparece, né, que o adolescente, às vezes, tem aquela questão, assim, de que ninguém me ama, ninguém me quer, e começa a se revoltar com algumas coisas, porque começa a enxergar, às vezes, algumas coisas. Às vezes não é bem aquilo que ele está enxergando, ou às vezes até né, porque, às vezes, os pais acabam cumprindo algumas coisas, né, ela não pode saber disso, ela não pode ser isso, ela não pode fazer, como você mesma falou, né, e até uma proteção excessiva, né, essa questão do autocontrole também, né, que a proteção também serve como, às vezes, um controle, né, da gente querer controlar outra pessoa, até por um próprio medo também, insegurança também da pessoa, dessa responsabilidade de ser pais, né? Que também é uma responsabilidade, né? Você educar um filho, você poder trazer coisas boas, né? E é com a sua própria experiência, muitas vezes, sabe? É com aquilo que você é mesmo, que ele vai observar o que você está fazendo, e observando o que você está fazendo, ele vai muitas vezes fazer também. Né? Se o pai e a mãe fuma, presta, se o pai e a mãe fuma, então se o pai e a mãe vai falar, olha, não fume, isso aí é ruim para a sua saúde. Aí o que o adolescente vai falar? Mas o senhor fuma, por que o senhor está falando que é para mim não, para eu não fumar, né? Então vai muito também dessa questão da experiência, da vivência da família, dos pais também. Então eu vejo assim, isso que você falou é fundamental, muito bacana trazer isso também, que é uma coisa que a gente ainda também não tinha falado, talvez, assim, né, numa roda de conversa, ou mesmo falando de tudo isso, porque é essa construção mesmo do próprio eu, do próprio conhecimento, trazer questões, né, para o autoconhecimento que estão lá atrás. Então, o que acontece? Na vida adulta, quando eu vou me recolocar, como eu vou me recolocar no mercado de trabalho, eu vou trabalhar, eu vou fazer parte, né, digamos assim, da sociedade, né, vou para uma escola, eu começo a me socializar, essas coisas, elas tendem a aparecer, né? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Cada pessoa está criada numa família, de um jeito, então cada um tem a sua cultura, né? Então, como que é tudo isso? Isso acaba aflorando, porque para eu, por exemplo, né? Por exemplo, vamos supor que preciso lá ser uma líder, né? No meu trabalho. Mas se eu também não tenho isso dentro de mim, como é que eu vou poder exercer essa função? Então eu preciso saber o que preciso ter um pouco dessa característica, como você falou, né, essa questão também, até o caráter mais assim voltado para algumas questões, porque o líder, ele também é um exemplo. Ele também vai dar um exemplo para a sua equipe, ele também vai dar um exemplo. Então ele também precisa estar fazendo aquilo. Não adianta ele falar,
olha, faça isso, mas será que eu já fiz? Será que eu estou fazendo também? Será que eu posso dar um suporte para aquela pessoa? Porque às vezes a pessoa ela só sabe mandar, mas ela não sabe nem dar um suporte para uma pessoa, porque a pessoa é um ser humano, né? E às vezes o ser humano ele precisa que a gente ouça as pessoas, né? Porque senão não é só a pessoa vai lá e faça do jeito que eu quero, claro. Tem que fazer, porque eu tenho que atingir uma meta, eu tenho que atingir o objetivo da empresa, eu sou um empregado. Mas eu também preciso ser ouvido, né? Então, também tem essa importância. Outra coisa que você falou que eu achei assim, muito bom, e eu quero também te fazer uma pergunta, como você falou essa questão de assédio, tá? Eu quero que você só fale assim para as mulheres, como que elas podem, né, reconhecer isso dentro do trabalho, tá? Porque muitas vezes, às vezes não reconhece e também tem medo, né? Imagina se for um chefe, por exemplo, né? Ainda mais uma pessoa um líder, né? Um chefe, nessa questão. Então, e aí falar dessa questão do respeito, e como que você sentiu tudo isso, né? E como é que você fez? Você só foi na terapia falar isso? Quer dizer, você só buscou ajuda na terapia? Ou o que você fazia dentro do local de trabalho? Só para que a gente também possa, aí as ouvintes, as pessoas que vão vir, saber, né? Como que você pode falar sobre isso, assim, de uma forma clara, né? Daquilo que você está podendo falar. Não precisa expor o que realmente aconteceu, enfim, né? Então, algumas características de assédio, a entonação da voz, inapropriada. Na verdade, ninguém tem o direito de falar com você num tom elevado de voz. Aquilo que a gente escuta, né? Desde criança. Se você gritar, você perde o respeito. Então, os olhares, quando você de olhar, de julgar, de pegar uma característica pessoal, um ponto pessoal seu, e usar como uma piada, transformar aquilo numa piada. Pode ser diretamente para você, como se fosse uma situação, vamos supor, que é só você e a pessoa que estão conversando. E aí, aquilo que a gente poderia dizer, está jogando na minha cara. Aquele dia que eu contei para ela, para ele, eu precisava dessa ajuda, precisava de chegar mais tarde, ou eu estava passando por determinada coisa na minha casa, então eu pedi um pouquinho de tempo, tal, pedi ajuda para poder sair da conta de uma situação pessoal, e aí, de repente, numa outra situação, a pessoa pontua aquilo, dividiu, às vezes você dividiu algo particular seu, em busca de alguma compreensão. Enfim, às vezes acontece isso no trabalho, né? Você está muito doente, eu preciso ficar um pouco mais, preciso sair um pouco mais, levar lá ao médico, não tem quem leve, e aí é só eu, sabe? Então, você pode me dar esse tempo? Então, mais ou menos isso, sabe? Pega uma situação dessa, ou então infere algo a partir desse ponto particular que você teve que expor, e aí traz de novo à tona como uma justificativa para dar uma correção. Né? Uma coisa é a sua vida pessoal, outra coisa é a sua vida profissional. E ainda alguma característica pessoal sua, seja o seu cabelo, o seu tom de pele, a maneira como você se veste, a pessoa usar esses pontos de referência para poder dizer, mas olha o seu cabelo, mas olha a tua roupa, mas se eu fosse você não ia desse jeito, se eu fosse não, você não pode, você vai desse jeito, você vai fazer isso. Imagina, você mora, olha onde você mora, você vai fazer isso? Ou então você vai fazer, tá brincando que você fez isso, sabe? Seja individualmente ou publicamente, quando tem mais pessoa, ou ainda num
frequência, trocas de e-mail, né, em que expõe o seu erro de uma forma muito gritante, enfim, situações essas que fazem você se sentir inadequado, ridicularizado, aí é uma gotinha por vez, né? E aí você vai sendo fragilizado, vai se sentindo inseguro, e dependendo da condição em que você está, daqui a pouco você percebe que você está na mão do outro, né? Precisando totalmente da aprovação e da condição do outro, porque esse é o chefe, né? Então ele é quem eu tenho que fazer, se está certo, está errado. Entendeu? Então, Karina, deixa eu só pontuar uma coisinha aqui. Do que você está falando, a gente está falando de assédio moral, né? É só para as pessoas ficarem mais assim ligadas, porque existe a questão do assédio sexual, né? Mas a gente está falando do assédio moral, né? Que a gente está falando da questão do respeito, do modo, às vezes, a pessoa falar, né? É isso que você está colocando aqui. O que você diria hoje, então, para as mulheres, né? No caso da sua experiência, tá? A gente não vai abordar o outro assunto mesmo, porque né, não tem a ver muito com o nosso tema, mas a questão é do respeito, né? O que você pode, assim, falar para as mulheres em questão dessa palavra, o respeito? O que é esse respeito para você? Como que elas podem começar a colocar esse respeito, né, no local de trabalho, na vida, né, enfim, como um todo. Sim, baseado no que eu vivi, né, o autoconhecimento é a chave. E aí o autoconhecimento, ele nesse sentido, ele vai mostrar qual é o limite. Qual é o limite, o volume de trabalho que eu consigo suportar, qual é o limite qual é o limite da informação, né? No sentido de aquilo que eu recebi é realmente claro, a informação que eu recebi, ela é clara, é o necessário para eu poder fazer o meu trabalho. Enfim, a gente tem que aprender a confiar na gente. Então, eu acho que são duas coisas, né? Eu tenho que saber qual é o limite, até onde eu suporto, aonde eu consigo segurar a onda, eu tenho que assumir isso para mim. E a partir do que eu recebi, a demanda de trabalho que eu recebi, né? Pela minha noção de responsabilidade, se aquilo que eu recebi não está claro, eu não tenho que ter. Eu não tenho que sentir medo, eu não tenho que sentir vergonha. Eu tenho que olhar para mim, olhar para o meu objetivo, que é ter o meu emprego, ter o meu trabalho, ser uma profissional e, consequentemente, eu vou ter respeito do mercado. Então, se aquilo que eu recebi não está claro para mim, então eu tenho que ser honesta comigo, tenho que manter o meu foco e aí devolver. Falar, olha, chefe, não entendi, é isso mesmo? Aí, né, nessa dinâmica é que pode vir o tratamento que é, então, aquele que esclarece e soma, né, de auxilia, e aí vem a sua parte, então, ok, compreendi, pela minha responsabilidade eu vou fazer. Enfim, toda essa dinâmica, eu aprendi que isso diz respeito também ao posicionamento e ao autoconhecimento, porque eu estou dizendo com todo esse movimento que eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de manter o meu objetivo. Ok. Deixa eu falar um pouquinho agora, assim, para trocar com você, assim. É interessante tudo que você está falando, né? Eu estou também lembrando de algumas coisas, né? Eu, assim, também na minha carreira, né, eu tive algumas questões, né, que eu tive que passar. Na verdade, no início, assim, eu já trabalhei em outras áreas, né, já cheguei até a trabalhar em área comercial, enfim, outras áreas, né, que não necessariamente na área da saúde, e também na área de RH, seleção de pessoal, fazia, né, recrutamento, seleção, treinamento, então já cheguei a atuar também. Mas teve uma época, né, assim, na minha profissão, né, mas era envolvendo a área da saúde mesmo, que eu também, assim, me vi numa condição do limite, né, então, assim, eu também já trabalhava na área da saúde, também já era a profissional da saúde, porém, assim, era muita coisa que eu agarrei, né, então eu trabalhava num hospital, eu trabalhava para atender num consultório, eu trabalhava num outro ambulatório, né, então eu
trabalhava em praticamente de 3 a 4 lugares. Imagina só uma pessoa, né? Então, assim, até que ponto, né, tem essa questão do limite? Como é que eu podia pontuar? Espera aí, calma, para. Né? Por que que eu não conseguia, às vezes, falar assim, olha, calma, né? Uma coisa de cada vez, né? Eu não queria falar não, né, para tudo aquilo que estava acontecendo, porque eu sempre gostei, sempre tive né, as minhas coisas. Então, como que era eu estar me limitando, né? Então, para mim, aquilo era um choque. Assim, eu falei, eu vou falar não, né? E às vezes o não, gente, ele é muito importante. A gente precisa falar não para algumas coisas. Por quê? Porque o não ele é libertador, sabe? A gente precisa aprender a colocar o limite. Claro, a gente tem que ser paciente com as coisas, a gente precisa saber o lugar que nós estamos, qual é o lugar que a gente está dentro de uma empresa, qual é a cultura da empresa, para quem que eu estou me reportando. A gente tem que saber tudo isso, a gente tem que ter essa inteligência até, né, de observar tudo isso e se colocar, é o que você falou, posicionar. Eu preciso me colocar, né? Eu preciso saber quem eu sou e, né, e me posicionar, né? Então, isso daí é uma coisa que eu aprendi também, assim, na raça, né? Só no dia a dia mesmo, né? Porque às vezes, lógico, você estudou tudo aquilo, mas às vezes você precisa passar algumas coisas na prática também, tá? Graças a Deus, assim, eu não tive questões, assim, como você falou, muito, assim, de assédio, algumas coisas que eu estou me lembrando, não. Mas a questão do limite, né, veio para mim como uma forma, assim, que eu quase tive síndrome de burnout, né? Então, para quem não conhece, tá? Fiquem, assim, atentas, porque o pessoal da área da saúde, enfermeiro, médico, principalmente as pessoas que trabalham no hospital, tem muito essa situação, que é a situação do limite. A pessoa, ela passa do limite dela, ela já não aguenta mais trabalhar, então ela entra no esgotamento profissional. Então, se ela trabalha, se ela tem que trabalhar, sei lá, no dia 8 horas, ela chega a trabalhar 12 horas, tá? Até mais, um exemplo. Então, isso daí vai esgotando, a pessoa vai ficando com a energia dela lá no pé, né? Então, a gente precisa observar tudo isso, né? E começar a não deixar isso aumentar, né? Porque faz mal, a pessoa não se sente bem, faz mal para a saúde também e tudo mais. Não tô né, fazendo essa troca assim com você, porque independente, claro, a sua profissão também, como você falou, está na área de assessoria de imprensa, essas questões de comunicação, jornalismo, a gente sabe que não é fácil, né? Não é uma área assim fácil também. E outras profissões também. Hoje em dia também a gente vê muitas profissões de mulheres que antigamente não existia, né? Imagina uma mulher que ser caminhoneiro, por exemplo, né? E hoje a mulher ela ocupa outras profissões no mercado de trabalho, que são profissões que antes a mulher não ocupava, um cargo de diretoria, né? A mulher chegava até a gerência, às vezes, muitas vezes, mas ser a diretora de uma empresa, isso era algo que realmente, né, existia assim, um preconceito, né? E sobre essa questão do preconceito, você acha que você sofreu algum preconceito? Sim. Não, porque a assessora de imprensa, a função de assessoria de imprensa, ela é historicamente mais ocupada por mulheres do que por homens. Mas, sim, em relação à posição, né, à colocação nesta profissão, mas preconceito existe, assim como acho que quando qualquer mulher ela vai ocupar um lugar, sabe, de destaque, porque os preconceitos que eu lembro de já ter enfrentado de quando entrar numa grande corporação ou, enfim, numa grande conta, às vezes lidar com homens, né, ali do outro lado, eles olharem e subestimar, porque, assim, é a menina da comunicação, sabe? Não necessariamente porque era eu, naquela época, entendi. mas é assim, é a moça da comunicação. As mulheres, de um modo geral, assim, elas quando entram para trabalhar em grandes corporações onde tem majoritariamente homens, elas são vistas como a moça da comunicação. Então tem esse não consigo nomear assim, mas tem como se fosse tem a palavra agora, uma dúvida, né, em relação à capacidade.
Talvez isso essa hierarquia, assim, é isso que você quer dizer, por exemplo, é uma questão mais de hierarquia. Nós somos da área da comunicação, mas nós somos, sei lá, ou o jornalista mesmo, e a pessoa é assessora, existe isso na carreira, não? Na carreira tem, na carreira também tem essa divisão, tem essa visão assim preconceituosa, tem a divisão. Por muito tempo, ainda hoje, na verdade, hoje é um pouco menos, mas até pouco tempo atrás, assim, até uns 10 anos atrás, não minto, até uns 5 anos atrás, é verdade, eu ouvia muita coisa assim, mas você é assessora de imprensa, você não é jornalista, e às vezes a gente dizia, não, eu também sou jornalista. Ah, tá bom, você é jornalista, você foi pra agência. Não, eu já trabalhei em redação. Ah, tá bom, você foi para a agência. Também tem que estar esse preconceito, né, de quem trabalha em redação, e mesmo que seja mulher. Sim, sim. Também tem isso. Nós também, na área da saúde, essa questão do preconceito com o próprio psicólogo, né? Porque psicólogo, e principalmente psicólogo e psiquiatra, né? Aquela coisa, olha, não vai porque, né, a pessoa se sentia a louca. Então, não vou no psicólogo porque, né, só louco que vai lá. Então, esse tipo de pensamento, né? E isso, ó, perdurou por muito tempo. Hoje em dia, ainda, uma coisa bem amena. Tanto é que as pessoas mais velhas, assim, hoje elas estão procurando, né? Porque antigamente elas não procuravam, o marido não deixava, né? A própria família tinha essa coisa de preconceito. Ah, não, imagina, mas psicóloga vai lá, mas ela não tem nenhum problema, né? A gente está aqui comandando tudo, que era muitas vezes essa questão, né, do mandar mesmo, né? Aquela coisa do provedor, da família, né? As questões, eu vejo que isso é tudo importante, mas assim, não vai no psicólogo porque o psicólogo vai fazer a pessoa se separar. Olha só, gente, as coisas que às vezes eu já cheguei a escutar, entendeu? Não porque ela vai fazer sua cabeça, como se a gente tivesse assim, eu tenho uma bola de cristal, vou pedir para a pessoa fazer o que ela, né, tem que fazer. Não é nada disso, quer dizer, a gente precisa quebrar esse gelo, né, esse preconceito mesmo, né, que assim, as pessoas precisam mesmo se conhecer, né? E precisam, assim, encontrar um caminho, que é o melhor caminho que elas têm para elas mesmas, né? E a gente não nasceu sabendo, e os pais também não. Então, isso passa de geração em geração, e às vezes a gente precisa, né, ir num psicólogo, ir fazer uma terapia, ou até fazer uma... A gente até comentou aqui numa outra roda de conversa, se você quiser ouvir também, que é interessante, a gente falou sobre constelação sistêmica, né, constelação familiar, não sei se você conhece, que a gente vai trabalhando os antecedentes, né, desde do avô, da avó, do bisavô, e a gente às vezes quebra aquela cadeia. Então, aquilo que às vezes aconteceu lá atrás, a gente está repetindo, né? A gente acaba repetindo. Por exemplo, aquela família em que só as mulheres mandavam nos homens, um exemplo, ou vice-versa. E até hoje, assim, ainda a filha, né, acaba tendo esse tipo de comportamento. Ou a pessoa que às vezes só vai atrair um homem, tá? Que o pai bebia, né? E ela só atrai tranqueira, né? Desculpa falar, mas existe. Então a pessoa só atrai. Por que ela tá atraindo só tranqueira? Tranqueira assim, o cara bebe, o cara fuma, o cara é maconheiro, blá, 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 blá. Um monte de dependência química. E aí a pessoa fala, mas eu não mereço isso. Mas eu não mereço atrair esse tipo. Né? Então, quer dizer, tem alguma coisa lá atrás que a pessoa precisa trazer, como se fosse uma linha, sabe? Uma linha assim do peito, né? E aí dá uma cortada nisso daí, para poder... inconscientes estão se repetindo, né? Quais são os movimentos? Sim. A gente chama de inconsciente coletivo. Tem muita coisa que está dentro do inconsciente coletivo, né? E aí isso vai se repetindo, né? Mas tá bom, não vou entrar muito na área da psicologia, senão a gente vai começar a estudar aqui, né, coisas da psicologia. E aí você tem uma boa característica aí para estudar psicologia também, viu? Que você falou coisas assim bem, bem bacanas, viu? Muito legal. Muito bom. Como é que você vê, né, essa questão da mulher poder ser reconhecida? Como é que você enxerga isso? Assim, vamos falar um pouquinho de reconhecimento, que é bem bom também, para a gente se reconhecer e ser reconhecida, a gente precisa ser segura, não precisa temer, né? Temer as coisas, ter mais segurança, mais confiança, né? Autoestima, valor, tudo isso, né? Para a gente se reconhecer e ser reconhecida, né? Como é que você vê isso hoje? Eu vejo que é muito importante algo que se fala. Eu acho que há uns 2 anos a mídia deixou de reproduzir esse termo, que é sororidade.
2 anos atrás, né, no começo da pandemia, a gente ouvia muito. E aí, logo que explodiu a pandemia, a gente ainda ouvia, né, porque explodiram as constatações de violência doméstica, né? Então, aí se falou muito, a gente já falou muito sobre sororidade, que é uma mulher ajudar a outra, uma mulher apoiar a outra. Isso é muito importante. Uhum. Por quê? Sumiu um pouquinho. Ah, melhorou? A sua voz. Tá. Agora só voltou. Então, a questão da sororidade que eu estava falando, né? O quanto é importante, porque quando eu olho para uma outra mulher na posição, independentemente da posição que ela ocupa, eu, de alguma forma, eu também vou me ver nela, porque por trás daquela mulher tem uma história muito semelhante da minha, que é uma mulher que ela tem que enfrentar o excesso de responsabilidade que ela enfrenta dentro do lar dela, mais que algo que eu acredito muito, que é a característica, que é o potencial natural da mulher. A mulher, ela biologicamente, assim, você confirma isso, né? Não é uma questão de bandeira feminina. Você pode repetir o que você falou agora? A mulher eu não ouvi. A mulher tem um potencial natural que é importante. Então, a ciência já diz, né, que a gente tem determinados hormônios que nos tornam mais sensíveis do que os homens. Então, os nossos hormônios não são os mesmos dos homens. E, por causa disso, até mesmo os homens são mais fortes fisicamente do que nós. Então, assim, é um conjunto de forças. Nós temos certas características que são potentes e os homens também. Mas que, ok, é uma questão histórica, né? Não vamos falar aí do que a história e todo o movimento diz, mas, assim, em relação às mulheres a ocupar o seu lugar, de novo falando da potência, da importância do autoconhecimento, quando eu sei como funcionam os meus hormônios, os meus ciclos, como eu sou, quem eu sou, o que eu sou capaz, eu consigo também entender um pouco do que a outra mulher passa, né? Por exemplo, eu sou recém-casada, é importantíssimo para mim ouvir histórias das minhas amigas que são casadas já há muito tempo, porque não que a história dela vai ser exatamente igual a minha, mas tem certas coisas que por que eu às vezes me sinto desse jeito e enfim, como é que eu faço isso, aquilo, e por serem minhas amigas, o jeitinho delas pode ser que seja parecido com o meu. Quando eu vejo uma mulher em uma outra posição profissional, como eu estou dizendo, por trás daquela figura tem uma história, também tem uma mulher sensível. Então, é o que eu comecei dizendo, tudo parte da sororidade. Eu apoio o desenvolvimento de uma outra mulher. Porque eu entendo que ela também enfrenta coisas que eu enfrento no meu dia a dia, parecidas. Mas, assim, o sistema, enfim, né, todo, são desafios muito parecidos. Né? As dores, elas são universais. Com certeza, uma mulher aqui no Brasil, numa região periférica do Brasil, e sabe o que é viver à margem das coisas, ela pode ter sentimentos idênticos a uma mulher refugiada, a uma mulher que está enfrentando a guerra, sabe? Ucrânia, enfim. Nossas dores são universais, então é importante a gente olhar para uma outra mulher, a gente se reconhecer e se apoiar. É muito importante isso que você falou, né? Porque na primeira roda de conversa, estou me lembrando, a gente conversou com uma convidada também, né? E ela falou essa questão, né? Dessa rede de apoio da mulher, que às vezes a mulher, ela põe a outra no fogo. Ela foi essas mesmas palavras que ela colocou, sabe? Assim, em vez da gente poder ter isso que você falou, essa rede de apoio, né? Essa coisa, essa busca, né? Então, é importante a gente poder ter essa visão e saber, assim, a outra pessoa pode estar sentindo a mesma coisa do que eu, né? Como você falou, questão de hormônio. Gente, as mulheres, tá? Tem TPM,
não é fácil, né? Sim, todo mês, aquela questão. E tem umas assim, então, quer dizer, imagina o pessoal que está trabalhando aí com essas outras profissões que eu falei também, elas não deixaram de ser mulher só porque ela é um caminhoneiro, porque ela é um policial civil, porque ela tem uma profissão, às vezes tem o quê? Hoje tem jogadora de futebol, né? Antigamente não tinha, né? Então a gente sabe como é, mas ela assim, ela não deixou de ser mulher, né? Ela não deixou de, talvez, ter TPM, ter essas coisas, porque assim, TPM, quando é a TPM mesmo, assim, então ela fica num estado, assim, que é melhor a pessoa não chegar muito perto, né, porque ela pode explodir a qualquer momento, né, então, assim, então a gente tem que se conhecer em relação a isso, porque às vezes a pessoa, ela chega e fala assim, gente, mas olha o meu estado, e ela esquece que ela está naquele período de TPM, então assim, eu estou explodindo, eu estou fazendo, né, e não se conhece, não, às vezes compartilha, às vezes com uma outra pessoa, então eu vejo que isso aí também é uma coisa bem importante, tá? Muito bom tudo que você falou, assim, eu acho que, nossa, é tão rico, né, é tão bom, se a gente pudesse, então, ter mais tempo para falar de tantas mais coisas, né, sobre a mulher, sobre a posição da mulher, a mulher se posicionar, né, no mercado, a mulher poder ser reconhecida, se reconhecer, ser reconhecida, nossa, eu estou bem feliz das coisas que você falou sobre autoconhecimento, porque eu sou aquela pessoa que, assim, né, estou com essa bandeira, né, na mão, assim, né, para as pessoas, assim, que eu conheço, né, não só amigas, pessoas, todas as pessoas que eu acredito, que eu acredito nisso, né, se eu não acreditasse, eu não estaria nem trabalhando com isso, mas é muito bom, né, poder ver o crescimento de uma pessoa, a transformação de uma pessoa, sabe, se às vezes a pessoa entra num consultório, entra numa terapia, a gente fala assim, nossa, né, a gente pontuou aquilo para ela, ela foi, pesquisou, né, se corrigiu, procurou fazer, né, por onde se conhecer e tomar uma atitude, né, que às vezes a pessoa precisava, né, e aí ver que aquilo floresceu, ela se transformou, ela é uma pessoa melhor, né, isso é muito gratificante, isso é bem gratificante, viu? Eu acho que também em qualquer profissão, mas principalmente, né, nessa que a gente trabalha um pouco, que é essa cura, né, essa cura da alma, né, essa cura das emoções, né, essa transformação, esse autoconhecimento. Então, o que eu posso dizer assim é que para a gente sempre poder ser firme, se posicionar, né? É isso que você falou. A gente não pode esquecer da gente se conhecer. Saber que aquele momento, o que eu vou fazer com aquela história, né? O que eu vou fazer naquele lugar, naquela empresa, o que eu vou fazer dentro da minha família, o que eu estou fazendo, né? E o que eu quero mudar, né? Não tá legal, as pessoas estão falando para mim que eu estou sendo uma pessoa muito, ou estou pressionando muito, ou então eu estou sendo uma pessoa muito estranha, assim, no modo de falar, às vezes eu estou sendo ríspida, né? Estou falando mais agressivamente, porque às vezes quando a gente não está bem, a gente tem um tom de voz que começa a ficar esquisito. E às vezes a pessoa pontuando as coisas para a gente, alguém falando, né? Às vezes a crítica ela é construtiva, mas aquela pessoa já está me criticando. Não é isso, às vezes a pessoa vai falar porque ela é seu amigo, né? Porque ela é sua amiga, porque tem alguém do seu lado, porque a pessoa quer que você cresça. Não é que é uma crítica que a pessoa, para colocar a pessoa lá para. Não, é para levantar a pessoa, para ela poder se reerguer e poder ir em busca dos sonhos, né? Das coisas que ela quer. Como a gente sempre vem falando aqui, né? Nas rodas de conversa e nas questões sobre autoestima, sobre autovalorização, sobre os sonhos, para realizar o sonho da pessoa, né? É tão bom a gente ver uma pessoa realizada, sabe? Assim, eu desejo, né, para você, assim, boas realizações, né, que você possa aí decidir, né, por esses posicionamentos, como você falou, é uma coisa que eu venho aprendendo, eu também, né, eu acho que todas nós, né, todas as mulheres, a gente precisa aprender, né, às vezes a se posicionar, a saber colocar o limite, né, porque a gente precisa a mulher precisa ficar alerta, né? Essa questão do assédio, tem questões assim também de relacionamentos, né? De mulheres que a gente não vai entrar nesse assunto, só vou pontuar, mas assim, relacionamentos até abusivos, né? Em que a mulher, ela precisa ter um alerta, né? Peraí, eu tô submissa àquela relação, quer dizer, quem sou eu? Não sabe mais quem é ela, quem é o outro, o que está acontecendo nessa relação. Então, assim, é importante, lógico, o outro também se conhecer, né? Eu vejo, assim, que as mulheres, elas têm uma prática, né? E uma aceitação melhor para o autoconhecimento, né? O homem ainda, ele não tenta, porque o homem foi treinado para aprendizado para mexer mais com a razão, né? Então o homem tem que ser a força, a razão, não pode chorar, né? Aquelas coisas que a gente já sabe. Ele tem que demonstrar que ele é o todo-poderoso, firme e tal, tudo. E aí isso
ainda na sociedade a gente vê que isso passa de família em família, então a gente ainda, mulherada, a gente sabe que tem muita mulher aí querendo fazer terapia de casal, né? Coisas assim, questões, né? E o homem não aceita, né? Assim, não quer, não aceita, acho que não precisa, não, imagina, eu não preciso, não. Né? Que nem aquela pessoa que é um alcoólatra, né? Muitas vezes, né? A pessoa não aceita, fala, não, eu não bebo tanto assim, né? Então, a pessoa bebe todos os dias, então ela é um dependente, né, da bebida, mas ela não aceita. Então, às vezes, não é fácil. Mas façamos a nossa parte, né? Eu vou procurar também sempre aconselhar, né, as pessoas da forma como eu achar que elas que merecem também, né? Tem outros caminhos também, né, para a pessoa se conhecer, terapias naturais, outras coisas que os homens também podem fazer. O homem gosta muito de, às vezes, fazer uma academia, e, né, cuidar do corpo. É bom também, a gente se sente bem. O esporte ajuda realmente, né? O esporte também, né? O esporte também, exatamente. Quantas crianças, né, até de periferia, saíram, né, das drogas, saíram de questões assim, né, subhumanas, às vezes mesmo, que a gente sabe, né, e foram para o futebol, para um esporte, né, até tem alguns grupos. Né? Uma vez eu fui visitar, eu fiz um trabalho, né, na faculdade, uma vez na universidade, lá acho que esse foi da Unifesp. A gente recebeu, né, alguns alunos que eles faziam um grupo eles tocavam violino e eles eram da periferia. Gente, a coisa mais linda, assim, você fica emocionada de ver aquelas crianças, aqueles adolescentes que eles podiam estar em qualquer outra posição na vida, porque eles foram marginalizados, eles foram, né, largados, e eles tiveram essa oportunidade, né, de sair assim dessa situação. De alguma forma assim. Traz a reconexão, né? Com si mesmo, traz os exatamente. E também a música, a arte, o esporte. Sim, com certeza. Karina, então, assim, eu quero ser bem grata à sua participação. A gente vai ter que ir já encerrando aqui o nosso bate-papo, mas se pudesse, ficava mais, com certeza, né? Mas é bom, né? Sempre a gente deixar esse gostinho no ar, né? Para a gente poder pensar as coisas que a gente falou, né? Poder ter mais essa troca, né? E poder pensar, olha, foi muito bom ter você aqui. Eu gostei bastante das coisas que você falou. Eu me senti muito bem, espero que você também, tá? E, assim, acompanhe a gente aí, tá bom? Aí no Instagram, nas rodas aí de conversa. Agora a gente provavelmente já vai finalizando a campanha, né? Mas a gente ainda vai ter alguns vídeos, algumas coisas aí que a gente vai postar, então fica aí ligada, acompanha a gente aí, tá bom? Na Biovida. Tá bom. Muito grata, viu? E até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Quero agradecer a todas, viu? A todos aí por ouvirem a gente. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.